Plantão Tira Dúvidas do Mandiboa número 57. Ah, moleque! Vai, Sombra! Tem sessão, beijinho? Vamos lá, Márcio! Então vamos lá, trabalhar! Um salve para Janaína e o grupo de estudos da Tenda de Umbanda Santo Antônio de Categeró, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Ô, Janaína, pessoal do Templo de Umbanda Santo Antônio do Categeró de Itaquaquecetuba, abraço do Mandiboa para você, minha irmã. Axé, que Oxalá te abençoe. E um salve para a Lisiane Oliveira de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. A Lisiane de Campos dos Goitacazes, sempre presente nos comentários do Mandiboa lá no YouTube. Vejo sempre o seu comentário lá, Lisiane. Lisiane, abraço do Mandiboa. Axé do Mandiboa para você, que Oxalá abençoe seus caminhos, minha irmã. Um salve para a Márcia Mendonça, de São Lourenço do Sul, lá no interior gaúcho, tchê. Ô, Márcia Mendonça, de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Ô, gauchada, abraço do Mandiboa. Axé do Mandiboa pra vocês, que Oxalá abençoe a todos. Márcio, manda um salve também para o David Ivaí Evaristo, da Tenda Maria Conga e Cabocla Jurema, em São Paulo, capital. Ô, David, da Tenda de Umbanda da Vovó Maria Conga e Cabocla Jurema aí de São Paulo. Abraço do Mandiboa, axé do Mandiboa, que Oxalá te abençoe. Galera de São Paulo, capital, em massa aqui no Mandiboa. Obrigado, galera, obrigado. Força pra vocês! De São Paulo também, Márcio, da Zona Sul, Alessandra, do Centro Mãe Oxum e Caboclo Pena Verde. Oi, Alessandra, do Centro Mãe Oxum e Caboclo Pena Verde, aí da Zona Sul de São Paulo. Abraço do Mandiboa, axé do Mandiboa, que Oxalá abençoe todos vocês também. E este vai para Santo André. Um salve para o Davi, Simone e todos os irmãos do Templo Luz Divina. Ô Davi, todos os irmãos do Templo Luz Divina aí de Santo André, abraço do Mandiboa, axé do Mandiboa para vocês, que Oxalá abençoe todos os seus caminhos. E este é o último salve, Ô, tá bom, Sombrão, vamos que vamos. Vai para o Tiago Nogueira e toda a corrente do terreiro Caboclo Pena Vermelha, no bairro de Cachoeirinha, em Manaus, Amazonas. Ah, Manaus, Amazonas. Oi, Tiago, do terreiro de Umbanda Caboclo Pena Vermelha, aí de Manaus. Galera, toda a corrente de vocês aí, grande força no Mandiboa, axé. Um grande abraço, que Oxalá abençoe todos vocês. Que legal, que orgulho saber que Manaus está levando a bandeira de Oxalá à frente também. Grande abraço para vocês, meus irmãos. E agora vamos às perguntas. Então vai, Sombra, vai que eu tô afiando o negócio aqui. Manda a primeira, Sombra! Sempre escutei um zunido ou piado no ouvido. Quando estou em completo silêncio, o som fica ainda mais alto. Há uns 3 meses, passei a frequentar um terreiro de Umbanda. A partir de então, o som passou a ficar mais alto ainda. Perguntei à mãe de santo o que poderia ser, e ela respondeu que poderia ser a corrente das matas. Me explique isso, Márcio. Olha, irmão, eu não concordo com sua mãe de santo, eu não sei baseado em que ela chegou nessa conclusão. O que eu acredito que seja, eu já recebi acho que mais uns 2 comentários que nem o seu via e-mail. O que eu acho que pode ser é o seguinte: existe no centro do nosso cérebro uma glândula chamada glândula pineal. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tem material extenso dele de vídeos no YouTube, quem quiser pode procurar. Eu indico um material muito interessante. Ele diz que em estudos que ele mesmo fez, ele descobriu que dentro da glândula pineal existem como se fossem cristais. Aquelas pessoas que têm uma mediunidade um tanto quanto mais exacerbada, mais aflorada, ela contém mais cristais nesta glândula. Então, como se essa glândula funcionasse como uma antena que captasse as energias espirituais, captasse a atuação e o trabalho das entidades. O que eu acho que pode acontecer com você, meu irmão, é que esse zumbido tenha muito a ver com a vibração desses cristais da sua glândula pineal. Eu não sou especialista nessa área, porque já entra muito ciência, né? Mas se você quiser procurar e mandar um e-mail para o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eu acho que é bem bacana, mas eu acho que a vibração dos cristais da sua glândula pineal é que está gerando esse zumbido. Eu acredito também que se você vier a desenvolver
fazer a sua mediunidade trabalhar de forma que você fortaleça essa glândula, essa conexão, eu acho que vai chegar uma hora onde esses cristais vão vibrar de forma que fique muito baixinho esse zunido ou ele suma efetivamente. Mas eu acho que quando você chega no terreiro, esses cristais vibram mais, porque tem mais forças espirituais interagindo com você. Por isso eu acredito que tem a ver com a sua glândula pineal. É o que o Márcio acredita. Eu acho que é importante você continuar buscando pessoas que trabalhem mais efetivamente com relação a isso. Vou lembrar, para fechar, não esquece, o nome do médico é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é médico, trabalha na USP, tem consultório e tem a Universidade do Espírito lá em São Paulo, capital, que é dele também, que faz um trabalho muito bonito, muito bacana. E eu acho que se você puder entrar em contato com esse pessoal, você vai ter respostas mais efetivas, respostas mais completas do que a minha. Mas é essa a minha opinião. Vai, Sombra! Segunda pergunta! Senta que lá vem história, mano. Poxa, a primeira já foi extensa na pergunta e a resposta, a segunda então, vai! Eu fui me consultar com uma mulher que se diz mãe de santo. Ela viu nas cartas e disse que eu estava carregado, passando um descarrego para que fosse feito. Eu comprei um pouco de terra junto de outros materiais e deixei embaixo da cama enquanto dormia, conforme ela me instruiu. Hoje, levei os materiais para ela para fazermos o descarrego. Enquanto juntos segurávamos o saco de terra, orávamos enquanto ela invocava os pretos velhos e os caboclos. No final, ela pediu para eu mexer no saco de terra com ele fechado e pude sentir que havia coisas em seu interior. Aí, eu virei o saco conforme ela disse e apareceu um bonequinho de voodoo, uma cabeça de cobra e uma pedrinha com formato de rosto. Ela me disse que foi feito um grande trabalho contra mim e queria me ajudar, que há 21 espíritos atrás de mim e que teríamos que fazer 21 trabalhos, que tudo isso custaria 21 mil reais. Eu sei que a Umbanda é caridade e não cobra nada, mas eu queria saber se realmente existe essa materialização do carrego na terra ou se foi apenas um truque, porque ela segurou o saco de terra também e eu não prestei toda a atenção que devia nas suas mãos. Olha, irmã, eu vou deixar bem claro para você. Materialização existe sim. Eu particularmente conheci o trabalho da senhora Ederlazil Munhoz Cardoso. Essa mulher fica em Votuporanga e ela materializa as coisas no algodão. Olha, gente, vou falar pra você, pelo menos quando eu fui, você tinha liberdade para um pouco antes dos trabalhos iniciarem, você olhar o lugar que ela fazia, mas tem uma coisa que era muito interessante. A quantidade de pessoas que ia até ela e a quantidade de coisas que ela materializava era tamanha que um caminhão teria que ter chegado, mas um caminhão grande, tá? Não é um caminhãozinho pequenininho. Um caminhão grande teria que ter descarregado aquelas coisas no fundo lá e ela tem que começar a colocar as coisas. Porque era assim, o dia que eu fui era dia 2.000, 3.000 pessoas, ela atendia todo mundo. O trabalho é muito interessante para quem não conhece, trabalho de materialização. Ela diz pelo menos que quando materializa, o trabalho se desfaz. Então existe a materialização, pode ser na terra, no caso dela é algodão. Por que que eles buscam um meio como o algodão, como a terra para materializar as coisas? Porque se não tiver um meio na qual eles possam materializar para reter as coisas materializadas, as coisas caem, literalmente, elas projetam no ar e caem. Então o que acontece? Às vezes pode ter faca, às vezes pode ter coisa aguda, pedaço de vidro, e essas coisas podem machucar o consulente, porque vai cair na cabeça do consulente. Então faz um meio para se puxar e reter os objetos materializados ali. Agora, de verdade, irmã, se a mulher falasse essa abobrinha, que para você tirar 21 espíritos, você tem que fazer 21 trabalhos, essa mulher é idiota, é ignorante, é uma ridícula, e sem contar isso, querer cobrar R$1.000 por trabalho? Ah, velho, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, eu faço por 500 pra você cada um, vai. Ah, irmã, pelo amor de Deus, esquece, eu acho que ela não materializou nada, de verdade, é a minha opinião, aí que ela usou realmente de alguma manobra de colocar essas coisas dentro do saco pra você. E é assim que ela ganha muito dinheiro, né, irmã? Acho que é isso. Mas não existe Umbanda aí, não existe caridade nenhuma aí, eu acho que você deve fugir, procurar um espaço sério. E, irmã, desde o começo, você sabia, você já deve ter ido lá indicado, que ela cobrava pra fazer as coisas. Gente, cobrou, de verdade. Fuja, cobrar trabalho espiritual, fuja, não é por aí. Um dom que se recebe de graça não pode ser cobrado. E ponto final. Respondida a pergunta, Sombra. Próxima, por favor. Fomos na mata fazer uma oferenda para Oxóssi. Estávamos em 5 pessoas, todos médiuns em desenvolvimento, mais o pai de santo, que estava praticamente trabalhando sozinho. O que me deixou assustado foi que após a incorporação do boiadeiro e do Exu, o
pai de santo ficou meio desorientado e demorou para voltar ao normal. Achei isso muito estranho, Márcio. Olha, irmão, de verdade, eu também achei muito estranho. Agora, um pai de santo que recebe o espírito deixa ele desorientado, provavelmente, ou não era os protetores dele, mas para ser legal, ou ele tá devendo alguma coisa para os protetores dele, ou ele não fez os preceitos que deveria, ou seja, 24 horas sem fazer sexo, 24 horas sem comer carne de nenhum tipo e 24 horas sem tomar bebida alcoólica. Esse tipo de relato seu, na minha opinião, tá muito mais ligado a quem não fez o preceito para fazer um trabalho desse tipo. Aí a pessoa pode sim apresentar esses sintomas de esgotamento, de se sentir desorientado, de vomitar muitas vezes, inclusive até de passar às vezes 12 horas deitado para poder se recompor. Eu acho que o caso do seu pai de santo está muito mais ligado a não fazer preceito. Essa é a minha modesta e particular opinião. E segue, Sombra. Próxima pergunta. Sou novo na Umbanda e nas giras. Quando uma entidade vem falar comigo, fala como se soubesse tudo sobre mim. Uma das entidades me falou que sabe muita coisa sobre mim, mas que não poderia me falar para que isso não suba à minha cabeça e não atrapalhe no meu desenvolvimento espiritual. Há essa possibilidade, Márcio? Como isso funciona? Existe sim, existem entidades que têm o dom, no caso da clarividência, né, de enxergarem o futuro. Lembrando que o futuro é sempre dinâmico. De um dia para o outro, o seu futuro distante pode mudar abruptamente, pode mudar muito, dependendo das decisões que você tomar, das atitudes que você tomar na sua vida. Mas o que ela vê naquele momento, naquelas condições que ela enxerga, ela está enxergando um futuro X para você. É possível. Eu só não acho bacana quando as entidades fazem isso. E aí eu não acredito de verdade que haja nem animismo e nem mistificação. Existem algumas entidades que falam. Agora, se você sabe que a pessoa tem um futuro X, que seja lá qual for, por que você vai falar para a pessoa, eu sei um monte de coisa para você, só que não vou contar? É porque para despertar a curiosidade, despertar o comichão na consulência? Eu nunca repreendi uma entidade por esse motivo. Mas se eu visse uma entidade fazendo esse tipo de situação, certamente eu ia com todo respeito conversar, falar, ó, Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, seja o que for. Olha, com licença, mas assim, poxa, se você sabia, por que você revelou para ele que você sabe informações e agora não quer contar? Isso também pode ser uma forma que esses espíritos encontram, que essas entidades encontram, de fazer você entender que o seu caminho pode ser dentro da Umbanda mesmo. Tudo tem vários porquês. Tudo é relativo e nada é absoluto. Isso é muito difícil de entender. Mas eu falo pra você, meu irmão, eu acho que é mais pra você manter firme o seu pé dentro da Umbanda, as suas forças dentro da Umbanda, porque é na Umbanda a sua missão e na Umbanda é que você deverá crescer. É claro, não se deve contar o futuro, porque a partir do momento que eu falo, olha, tá escrito pra você que você vai trabalhar numa empresa e vai ganhar 50 mil reais por mês. Você fala, como tá escrito, eu não preciso nem fazer mais nada, vou ficar quieto aqui, vou esperar. E é exatamente, às vezes, revelando o futuro, é que você faz com que a pessoa saia do seu caminho. Então, irmão, vou dar uma dica pra você. Do fundo do seu coração, de verdade, não queira saber o que é. Deixe, aproveite cada dia da sua vida, um dia após o outro, e nas horas certas, as revelações virão para você. E vai, Sombrinha! Próxima pergunta! Tem como ser autônomo numa casa, centro ou tenda fora do Brasil? O acaso me fez ser dirigente, mas dependo muito de uma mãe de santo do Brasil. Não reclamo, Márcio. Porém, dependência não é bom, né? Irmão, dependência não é bom. Eu acho que você tem que ter sempre um porto seguro no momento de necessidade, se você precisar, pedir um apoio, um axé espiritual, mesmo que à distância. Se você está no momento que você se deparou com uma situação que você tem dúvida, você ter uma pessoa mais velha, mais sábia, também é importante que se tenha, mas você tem que ser autônomo dentro do seu terreiro. O pai de santo, ele tem que ser a autoridade máxima dentro do terreiro. Mesmo no momento de dúvida, no momento que você está passando por algum problema espiritual, pode até ser que isso aconteça, ou com você, ou com o próprio terreiro. Se você sentar e silenciar dentro do seu congá, você vai receber toda a informação espiritual que você necessita para seguir na sua missão. Então, irmão, quanto menos depender, melhor. Por isso que eu falo, se você vai pedir para alguém preparar você para fazer sua cabeça, para fazer um curso, é importante que você conheça a idoneidade dessa pessoa, não somente como mãe de santo, mas como mãe de família, seja como pessoa, seja como profissional. Porque é complicado você depender de uma pessoa, e muitas vezes, sem ter muita proximidade, sem ter muito conhecimento dessa pessoa. De repente ela pode realmente ensinar alguma coisa errada, ou às vezes por vaidade ou por inveja, acabar passando alguma informação que possa lhe trazer algum prejuízo
prejuízo futuro. Mas eu falo, irmão, confie na espiritualidade. Ela conversa com você o tempo todo. Eu vou falando muito do que eu sinto, sabe? Eu acho que você só tem o quê? Você tem dúvida do seu dom. Eu falo, o seu dom é puro, o seu dom é legítimo. Então, acredite mais na sua intuição e na sua espiritualidade. Eu lhe garanto que a sabedoria haverá de fluir através de você. E fechou essa pergunta, Sombrão. Tem mais? É a última pergunta, Martim. Manda! Esta pergunta vem de Itajaí, Santa Catarina. Ô, Itajaí. Gostaria de saber por que crianças e mulheres grávidas não devem ir a uma gira de esquerda. Olha, isso é uma coisa muito polêmica, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, tá? É aquela velha história, você gostaria que seu filho e sua esposa grávida andasse com o pessoal do BOP do Rio de Janeiro? Não que o pessoal do BOP seja ruim, mas são pessoas, eles têm um estilo de vida muito pesado, tá em contato com gente ruim o tempo todo, e esse tipo de cultura que eles carregam, o tipo de energia que eles carregam, que são energias extremamente pesadas, podem trazer para sua família. Da mesma forma, eu vejo o trabalho de Exu. A energia de Exu, primeiro, é muito densa e muito fácil de ser percebida. Mulheres grávidas, a energia de Exu pode levar, principalmente as forças de tranca-rua, pode levar ao aborto. É por isso que a gente fala que mulher grávida é bom não passar com a esquerda, principalmente com tranca-rua. Mas entidades que têm uma força tão densa que a energia pode ser abortiva. E criança é para que se mantenha, principalmente crianças de 7 anos ou menos. Ela é uma pureza tão grande que aquela energia daquela criança não deve se misturar com Exu. Nós já temos caboclo, nós temos preto velho, nós temos criança, nós temos baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro. Gente, não precisa passar criança e mulher grávida com Exu. Tem gente que gosta de insistir nesse tema, e eu falo pra você, nada é proibido, eu não proíbo ninguém de fazer nada, eu só faço a advertência, e eu falo, eu acho que não seria legal, eu acho que não é bom. E vou falar pra vocês, comigo aconteceu uma situação muito interessante. Eu era novo, devia ter 4 anos, acho que, de terreiro, e eu carrego o tranca-rua das almas, e uma moça foi passar com ele, uma moça que passava sempre com ele, mas passou assim, tipo 1 ano a fio com ele, e ele falou assim, olha moça, se me desculpe, mas a partir de hoje eu não posso mais encostar a mão em você, nem dar passe. Ela falou, por quê? Porque você tá grávida. Ela deu risada na cara da entidade. Eu falei, então tá bom. Mas assim, ele é muito centrado, muito sério, sabe? Ela falou, você pode procurar uma outra entidade com a qual você queira se consultar comigo, não será possível mais. E eu não sabia o porquê disso. Eu não sabia, não tinha essa informação. E é por isso que eu falo, quando a gente permite que a espiritualidade atue com 100% da força, as respostas virão sempre depois. Olha, gente, quando eu comecei, acho que essa história de curso de formação sacerdotal, alguma coisa assim, isso foi alguma coisa em torno de uns 6, 7 anos depois, que eu vim a descobrir que a energia de tranca-rua é muito conhecida por ser abortiva. Uma mulher grávida, ela já recebe uma bênção, uma proteção adicional por estar grávida, carregando uma criança no ventre. E a criança, até os 7 anos de idade, também tem uma proteção diferenciada. Ela não precisa de passe de Exu, ela não precisa estar envolvida naquele ambiente de energias tão densas e pesadas. Tem gente que não entende, e essa é a minha opinião. E de verdade, eu já refleti muito sobre esse assunto. Sem dizer, gente, que numa gira de esquerda, como tem muito descarrego, tem muita energia negativa rodando também, que não é dos Exus, mas dos descarregos que estão sendo retirados, das falanges que estão sendo retirados dos consulentes. Esse não é ambiente para mulher grávida e crianças frequentarem. E Zé Fini, fechou, Sombrinha? Fechou, muito bem explicado, Márcio. Nossa, nos seus mínimos detalhes. Eu quero saber de você, meu irmão. O que você vai fazer sábado, 9 horas da manhã? O que você vai fazer? Você vai escolher que tipo de carro você vai comprar no feirão? Não vai! Vai ver um novo vídeo do Mande Boa. Tipos de obsessores. É sábado, é 9 horas da manhã, e eu, meus protetores, e se Deus permitir, nenhum obsessor, estaremos te aguardando lá. É sábado, 9 horas da manhã. Até lá!